Números, capítulo 16. E disse à congregação: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Versículo 26. A incredulidade de Israel frente ao relatório pessimista dos 10 espias lhe causou a danosa consequência de uma quarentena no deserto. Inconformados com o resultado de sua rebelião, Corá, Datã e Abirão, com mais 250 varões de renome do povo, se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Não aceitavam sua condenação e lançaram sobre seus líderes o pesado fardo da culpa. Pensavam poder assumir a liderança e ainda julgavam ser isto a coisa certa a se fazer. Uma falsa segurança tomou conta de seus corações endurecidos, e por serem maioria e a nata da nação, consideraram aquele protesto como o primeiro passo de sua vitória. Ao mandar chamar Datã e Abirão, Moisés recebeu uma resposta ousada e rebelde, a confirmação de que seriam sempre um estorvo à sua liderança. Pela primeira vez, a Escritura relata uma atitude inversa ao seu caráter manso. Moisés irou-se muito. O grande líder, porém, não ousou usar de sua ira para ferir seus inimigos, confiando mais uma vez na justiça divina. Ostentando espírito de liderança e exibindo sua predileção pelo povo, Corá fez ajuntar contra eles Moisés e Arão, todo o povo à porta da tenda da congregação. Todos contra 2. Este foi o resultado da sedição causada pelos príncipes do povo. Imaginem o que não sentiu Moisés ao contemplar todo o povo contra ele. O mesmo Moisés que deixou a sua pacata vida de pastor de ovelhas para liderar milhares e milhares de Israel pelo deserto. O mesmo que, diante da ira de Deus, ofereceu a sua salvação a fim de poupar a vida do povo. Novamente, Deus ameaçou destruir os filhos de Israel, mas aqueles que tinham um espírito de verdadeiros líderes intercederam por seus patrícios, e diante da ordem do Senhor, os agitadores que dantes atraíram milhares para junto de si, viram todo o povo afastar-se deles como quem fugia de leprosos. Sua ambição, egoísmo e rebeldia contaminara suas famílias e os levara a todos à mesma condenação. Da mesma sorte, no dia seguinte, um novo tumulto se instalou e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. A morte daquelas famílias foi colocada na conta deles. Vós matastes o povo do Senhor. Não bastasse a tragédia do dia anterior, Israel suscitou algo pior. Começaram uma corrida contra o tempo, a fim de cessar a praga do meio do arraial. Após correr ao meio da congregação e fazer expiação por ela, Arão se colocou em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. A mortandade naquele dia foi de 14.700. Foi por meio de uma rebelião que Lúcifer iniciou sua obra no céu, enganando terça parte dos anjos, e será por meio de uma rebelião que cumprirá seu portento para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus capítulo 24, versículo 24. Instalado o tumulto nas esferas moral e espiritual, Satanás tem instigado uma atitude de rebeldia, mesmo dentre o professo povo de Deus. Notem que a rebelião inicial de Corá envolvia homens de influência, homens eleitos pela própria nação para serem seus cabeças. Entretanto, Deus desaprovou a conduta e as intenções de todos eles. Nenhum deles escapou do juízo divino. A nossa confiança deve estar depositada em Deus e em sua palavra. Moisés e Arão eram depositários do claro e sonoro assim diz o Senhor, e semelhante à sua experiência, os fiéis servos de Deus dos últimos dias têm sofrido a indiferença e perseguição daqueles que não têm o temor do Senhor. O apóstolo dos gentios já nos alertou quanto a isto. Ora,
todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. E quanto mais o tempo passa, mais difícil tem sido e mais evidente fica de que não precisamos ir tão longe para sofrer por causa da nossa fé. A rebelião de Corá, Datã e Abirão permanece infiltrada na igreja como um veneno letal contra os que agem no mesmo espírito. Envenenam o corpo de Cristo, a si mesmos e suas famílias. A cada manifestação de desobediência obstinada, tomam uma leve dose do mal que os destruirá. Infiltrados entre o trigo, muitas vezes não podem ser discernidos, mas perto está o dia em que chegará a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Apocalipse capítulo 14, versículo 15. E qual os 250 príncipes de Israel será a sorte de quem não se arrepender. A maravilhosa graça de Cristo ainda está à nossa disposição. Ele tem intercedido por nós junto ao Pai, constante e incansavelmente. A praga do pecado tem ceifado a vida de milhares todos os dias, mas o grande dia do Senhor se aproxima, quando finalmente o nosso intercessor irá declarar: cessou a praga. Não devemos perder tempo com discussões que não edificam, mas seguir o exemplo de Moisés e Arão, que intercediam pelo povo e confiavam no agir de Deus. Disto depende a nossa salvação, da nossa casa e de muitos que esperam ver Jesus em nós. Bom dia, salvos pela maravilhosa graça de Jesus. 10 dias de oração, 9º dia. Oremos em favor dos pastores da igreja em que somos membros e por nossos amigos especiais de oração. Rosana Garcia Barros.